Alô, meu povo, como vocês estão? Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei em que horário vocês estão nos ouvindo. Essa é mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua, o podcast da Ponta. Se você ainda não conhece, está disponível nas plataformas do YouTube e também no Spotify. Estamos chegando ao 9º episódio, já se aproximando do 10º episódio. Eu sou Milena Marzocchi, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apresentadora ou apontadora desse podcast, que a gente tem o objetivo de compartilhar conhecimento com quem é amante da pecuária, com quem é profissional da pecuária, com quem é estudante, quer agregar conhecimento, seja para sua propriedade própria ou para a fazenda que você trabalha, tá bom? Hoje o nosso episódio ele é uma continuidade, na verdade, do episódio número 7 que nós fizemos sobre os desafios da implantação e de automação em confinamentos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Santos, deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Milena, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite aí, pessoal. Muito obrigado pelo esse convite aí. Fico agradecido aí por mais uma vez poder estar aqui batendo um papo com você e com o pessoal. Que ótimo, nós que agradecemos, Gustavo. Então, pessoal, o episódio número 7, a gente falou dos desafios da implantação de automação em confinamentos, e agora, nesse episódio, nessa parte 2, nós vamos focar um pouquinho mais na parte do treinamento da equipe da fazenda, tá? Então, após o cliente adquirir as tecnologias da ponta, toda a equipe recebe um treinamento, tem toda uma parte de implantação, e a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte hoje, tá? O Gustavo Santos é zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá, e é um dos nossos analistas de implantação do time da ponta. Então, ele faz todo esse processo de ir no cliente, implantar e fazer esse treinamento, certo, Gustavo? Certo, Milena, isso mesmo. A gente faz praticamente seria o pós-venda, né? Depois de vendido o sistema, a Isso. tecnologia, a gente vai no cliente, faz o treinamento, faz a implantação e tenta sempre deixar o rodando o mais certo possível. Maravilha. Então, pessoal, essa etapa é muito importante, tá? Depois que o cliente já falou com o consultor, já tirou suas dúvidas, resolveu adquirir o produto, entra o time de implantação e suporte nessa área que o Gustavo muito bem explicou para a gente. Aí, Gustavo, para a gente contextualizar, quem ainda não ouviu o outro episódio, mas chegou aqui agora, explica um pouquinho para o pessoal qual que é o papel da tecnologia, né? Como que ela ajuda a resolver os problemas da fazenda. Hoje, eu acho que a gente tem alguns pontos que podemos elencar. Por exemplo, quando o dono da fazenda lá, o produtor, ele sai do papel e começa já a entrar numa tecnologia, a gente já tem um ganho bastante, um bom ganho na parte de gestão, na parte de controle, otimização de tempo e nessas questões. E depois, conforme ele vai evoluindo após a implantação do sistema, por exemplo, hoje um dos carros-chefe aí da empresa é o TGC, que é um software de gestão de confinamento. Então, depois da implementação do TGC, feito o treinamento, após o cliente estar rodando, ou até mesmo a implementação do TGC juntamente com a automação, a gente vai ter um ganho muito grande. Então, digamos assim, temos como se fosse dois ganhos. Um ganho é quando o cliente sai do papel, da caderneta ou da planilha, sai dessa anotação que ele faz superficial e agora ele começa a introduzir os dados e consegue visualizar esses dados dentro de um sistema. Esse sistema ele vai pegar esses dados, vai captar todos esses dados que são feitos de imputação pelo cliente e vai transformar ele em relatórios para ajudar na tomada de decisão, tanto na parte financeira quanto na parte de genética. A gente pode avaliar também isso dentro do sistema de confinamento. A gente consegue classificar esses animais por fornecedores, então o animal que veio lá do fornecedor tal, a gente consegue avaliar o desempenho dele e é uma tomada de decisão que o produtor tem, né? Se o animal teve um bom desempenho, então possivelmente seria uma nova compra, seria desse produtor, ou seja, desse fornecedor que forneceu os animais. E uma outra parte do ganho que a gente vai ter é quando a gente entra com a parte da automação. Quando a gente entra com a parte da automação, então, alguns dos procedimentos
que antes eram feitos manual, imputação pelo cliente ou pelo colaborador da fazenda, vai ser feito pela automação, né? Então, esses dados são captados pela automação, por balança, por leitor, e é feito a imputação dentro do sistema. E assim, a gente tem uma maior precisão, né? Uma maior, digamos assim, um valor real mais próximo do exato, né? Então, a gente tem, eu acho que, dois pontos aí onde que a tecnologia ajuda, né? Sem dúvida. É uma série de benefícios, né, pessoal? Acho que cada fazenda tem um perfil e essa evolução é natural dentro de cada propriedade, dentro de que cada pecuarista busca para o seu negócio, né, Gustavo? Uns ainda estão na caderneta, outros já estão ali numa planilha, outros já chegaram num sistema de gestão que é um software, como o TGC. Eu acho que sempre é interessante a gente ver a expectativa que o cliente tem, né? Por exemplo, o cliente ele trabalha com 500 animais e daqui 2 anos, 3 anos, ele quer triplicar essa quantidade de animal que ele tem. Então, a gente meio que tem que alinhar essa expectativa do cliente com o que a gente consegue estar fornecendo de dados para essa tomada de decisão e vendo onde que ele está sendo lucrativo ou até onde que ele está errando, se é em algum procedimento, se é em algum manejo, né, alguma coisa que ele está fazendo de errado. Então, a gente consegue identificar para uma melhor tomada de decisão, mas principalmente a gente tem que alinhar a expectativa do cliente com o que a gente tem de sistema e tecnologia para disponibilizar. Com certeza. Pessoal, essa gestão orientada a dados ou essa melhoria na forma como você vai tomar uma decisão dentro da propriedade, ela só é realmente eficiente se você tem dados reais, se você tem os números reais do seu negócio. Então, qualquer variação que você tenha, um dado cadastrado errado, uma informação cadastrada duplicamente ou algum erro humano que a gente está natural que possa acontecer, né? O erro humano em muitos processos, isso tudo vai atrapalhar essa performance de analisar os dados e tomar uma decisão com mais certeza do que você está fazendo. Então, a tecnologia vem muito para ajudar a resolver isso, a trazer essa clareza nos números, essa clareza nos processos, retirada do olhar do erro humano, que pode acontecer, otimização da gestão, otimização de tempo. Então, a gente tem uma série de melhorias que nem sempre todas são vistas pelos pecuaristas, mas a gente gosta de reforçar aqui que tem todos esses pontos que são importantes. Eu acho que nem só tirar o erro humano, né, Milena? Eu acho que a gente consegue otimizar os processos da pessoa que faz a operação do sistema, né? Porque antigamente ela teria que fazer um lançamento de fornecimento, de baixa de estoque, ou algum processamento que ele precisa fazer antes manual, com automação e com novas tecnologias, a gente então tira esse processo dele, tira entre aspas, né? A gente vai ensinar ele um processo que é mais fácil, digamos assim, um pouco menos doloroso para ele, não vai ter que ficar ali 4, 5 horas na frente do computador tendo que lançar dados, e vai deixar ele com outros afazeres, né? Sim, exatamente. E aí, né, pessoal, lógico que não dá para a gente automatizar 100% dos processos através de equipamentos, de softwares, a gente sempre vai precisar da pessoa, do humano, vamos falar assim, utilizando, que ele vai ser o usuário principal do sistema, tá? Alguns processos a gente consegue automatizar e ele funciona basicamente sozinho, tanto na parte da coleta de dados, quanto nos resultados, como o exemplo a automação, né, Gustavo? Com isso eu acho que a gente tira um pouco, digamos assim, das costas do operador essa imputação de dados e colocamos ele mais como se fosse uma cabeça pensativa, onde que ele vai analisar os dados, né? Ele não vai ter aquela obrigatoriedade de ter que ficar fornecendo e gastar o tempo ali fazendo essas imputações. Então ele vai ter um pouco mais de tempo para analisar os dados, ver o que está errado, tentar melhorar os processos dele, né? Isso a gente tenta sempre ensinar e passar durante o treinamento. Então, sempre que é feito o treinamento ou venda de implantação, a gente sempre tenta estar passando uma melhor forma de estar utilizando e otimizando o tempo dele também, né? Com certeza. Então, assim, a minha próxima pergunta era exatamente relacionada a isso, Gustavo. Qual que é a importância
de ter esses profissionais qualificados dentro da fazenda, quando a gente fala do bom uso da tecnologia, né? Que ele realmente vai ser o usuário principal da tecnologia, certo? Certo. Hoje eu acho que não é necessário, praticamente não tem nem, digamos assim, nenhum pré-requisito para o profissional operar o sistema. Apenas um pouco de atenção aí, que a gente sempre preza por isso, então sempre que a gente vai fazer algum treinamento, a gente sempre preza por atenção. É um diferencial, sim, o colaborador já ter utilizado o sistema ou em outras fazendas, ou ter utilizado algum tipo de sistema, então ele já vai ter alguma familiaridade, ou até mesmo uma experiência com Excel, com planilha, com algumas coisas que a gente ainda precisa, né? Mas não tem nenhum pré-requisito hoje para fazer um treinamento ou uma implantação, mas sempre é bom. Então ele vai ter nesse treinamento e implantação, a gente vai conseguir capacitar o operador, desde a parte de lançamento de notas fiscal, entrada de animal, como fazer uma pesagem dos animais para colocar dentro do sistema. E também a gente, se for necessário, caso o cliente opte por trabalhar com animais com identificação individual e não tem internet dentro do curral, para fazer a identificação dos animais individual, a gente trabalha com planilha também. Então, a gente sempre está capacitando os profissionais digamos assim, nesse meio, né, para introduzir eles. Se ele já vem de um conhecimento de sistemas, facilita um pouco. E possivelmente, se ele já fez um treinamento, já aconteceu aqui também da gente ter colaboradores que trabalham em fazendas e mudam de uma fazenda para outra, onde muda alguma coisa de processo, ele recebe um treinamento. A fazenda opta por adquirir um treinamento para meio que, digamos assim, recapacitar eles, tentar introduzir ele nos processos dentro da fazenda, mas ele já tem um conhecimento, então fica mais fácil. Então eu acho que é um bom ganho pro pessoal que faz esse trabalho dentro de fazenda, já ter esse conhecimento anterior. Então eu acho que o mercado vê com bons olhos isso, né? Sim, com certeza. E acho que um ponto bem importante que eu gostaria de ressaltar que você tocou é que qualquer funcionário, qualquer colaborador da propriedade tem capacidade de receber o treinamento e se tornar uma pessoa apta a usar a tecnologia, seja ela qual for. A gente está falando aqui de automação, pode ser o TGC, que é o software de gestão, temos a parte também dos alimentadores automáticos, que é o Intergado Efficiency, temos a parte também das pesagens voluntárias, que é o Intergado BIF. Então, esse treinamento, pessoal, ele é passado, né, no pós-vendas, vamos falar assim, para toda essa equipe. E, como o Gustavo falou, se o colaborador teve uma experiência anterior com sistemas, melhor ainda, mas nada impede dele nunca ter tido contato, né, Gustavo, e receber o treinamento e se tornar um excelente usuário da ferramenta, correto? Correto. Já teve até casos aí do pessoal que faz implantação também, que já pegou, de colaborador que foi treinado, que às vezes ele não era alfabetizado, mas ele conseguia fazer a automação apenas verificando a coloração dos botões. Então ele verificava onde que ele tinha que clicar em tais botão no tablet para fazer o fornecimento e conseguia tocar. E era sempre um dos melhores, por causa que ele sempre tentava ficar um pouco mais atento a isso, né? Para ele não conseguir, para ele não ter o erro mesmo, né? Então ele sempre ficava atento. Então não tem nenhum pré-requisito para receber o treinamento, né? Implantação. Apenas eu acho que um pouco de força de vontade aí e de querer mesmo. Que Sim. sempre a nossa equipe vai estar à disposição para fazer esse treinamento aí da melhor forma possível e passar para o pessoal. Com certeza, Gustavo. Olha aí, pessoal, que informação interessante, né? A tecnologia ela acaba sendo intuitiva, então não é um bicho de sete cabeças. Tem outras facilidades, como a coloração dos botões, como os níveis, né, Gustavo, do jogou a mais, jogou a menos, jogou ideal. Então, tudo isso ajuda muito, e inclusive nesse caso que o Gustavo citou, uma pessoa analfabeta aprendeu a utilizar e se tornou um dos melhores tratadores. E então, toda essa Acontece parte. bastante. Pode falar. Desculpa, Mira, não pode falar.
Não, eu ia falar que toda essa parte do treinamento valoriza muito o profissional dentro da fazenda. A gente tem casos aí, você pode falar melhor, né, Gustavo, de troca, né, de funcionários de uma fazenda para outra que conseguem se realocar no mercado facilmente por conta de já ter a experiência de usar a tecnologia, de usar os nossos sistemas. Então, quando há essa realocação de funcionários de uma fazenda para outra, a gente só faz uma reciclagem, né? Para repassar alguns processos que às vezes meio que se torna viciante dentro de uma fazenda. Então, uma fazenda tem um tipo de processo, você vai para uma outra fazenda que tem o processo um pouco diferente, então a gente sempre precisa passar por uma reciclagem, né? Digamos assim. Uhum, com certeza. Outra coisa que eu gostaria de falar da automação, menina, é que o povo às vezes fica um pouco assustado quando a gente vai colocar automação dentro da fazenda e já está rodando TGC. Por quê? Eles falam assim, mas vocês vão vir aqui com a automação, vai querer roubar nosso serviço ou vai querer mostrar nosso erro. Não, a gente está lá para facilitar a vida deles, né? Então eu acho que é um ponto que tem que se atentar, é isso. A tecnologia vem para facilitar, né? Não para querer derrubar você. Se você estiver fazendo coisa errada, claro que a tecnologia vai pegar. Estou fazendo um fornecimento errado aqui. Quando eu fizer um fornecimento via automação, vai sair errado. Mas isso nada mais é do que treinamento, né? Fazer um treinamento, prestar um pouquinho mais de atenção, que vai dar certo. Então a tecnologia não vem para ocupar seu espaço, ela vem para agregar com você, né? Exatamente. A tecnologia ela vem trabalhar a favor do time, do colaborador. Então, não é exatamente isso que o Gustavo falou. Não para competir, porque a gente precisa do ser humano ali para fazer várias tarefas operacionais. A tecnologia vem para complementar as tarefas e trazer mais clareza, trazer mais eficiência no processo. Tanto que, falando da automação ainda, o tratador, né, Gustavo, ele tem que dirigir o caminhão, servir a ração e ainda tem que ter uma prancheta em cima do volante ali do caminhão para anotar manual quanto que caiu, olhar na balança. Então, ele tem que fazer tudo isso basicamente ao mesmo tempo. Com a automação, ele consegue fazer isso muito mais rápido. Então, com a automação ele consegue ter um outro tipo de olhar, às vezes. Às vezes ele consegue olhar para o coxo e falar assim, tá previsto aqui para mim fornecer 500 quilos, mas eu forneci os 500 quilos, basicamente os 500 quilos, mas mesmo assim o gado está pedindo mais. Então é uma informação que ele consegue estar passando para o zootecnista ou a pessoa responsável por fazer essa previsão. Então ele meio que agrega ainda mais valor a essa tecnologia e ao confinamento, né, que ele está trabalhando. Ele consegue agregar um pouco mais de informação aí, que às vezes sem a automação ou sem a tecnologia não era passada essa informação, né? Ficava meio que perdida, digamos assim. Com certeza. E acho que essa resistência, ela é um pouco natural no início, né, Gustavo, da implantação, mas o que a gente propõe não é só vender a tecnologia e um treinamento, né? A gente gostaria que a fazenda tivesse toda uma cultura que fosse modificada, que fosse melhorado os processos, porque como novamente, né, a gente já falou, a tecnologia vem para agregar, para complementar o que já está rodando e funcionando bem. A gente vai melhorar muitos processos. Então, essa cultura da rotina, dos processos dentro da fazenda, ela vai ser toda potencializada com o uso da tecnologia. Com certeza. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar sempre para o pessoal o dono da fazenda lá, o produtor, vai lá e pergunta pro operador lá, quantos quilos que meus animais estão comendo diariamente? Esse lote aqui em específico, quanto que eles estavam comendo? Se você não tem a tecnologia, então você não consegue ter essa informação, né? Então você consegue agregar essa informação e você tem essa informação disponível aí basicamente instantaneamente, né? Então você já consegue visualizar dentro do sistema e passar essa informação. Então se torna um pouco mais fácil e até mais assertivo você passar essas informações, né? Que antigamente eram feitas às vezes por planilha ou bloco de notas ou outro tipo de anotação que às vezes poderia se perder aí, com a tecnologia e com o software de confinamento não, né? Ele fica registrado e você tem esses dados na sua mão. Então ele te entrega um dado, digamos assim, mais refinado, já calculado, tudo certinho,
apenas para você estar analisando aí, né, o rendimento e a lucratividade, né, da operação. Com certeza, Gustavo. Então, pessoal, o que eu queria reforçar aqui é que a gente oferece todo esse treinamento, todo esse preparo da equipe, e conforme o cliente vai usando, os operadores vão usando todo dia, né, uma tarefa diária, um refinamento é uma rotina, ele vai melhorando cada vez mais a forma de usar a tecnologia, né, Gustavo? Vai aprendendo, vai ficando mais ágil, vai se tornar uma rotina dentro da propriedade. Vai se tornando uma rotina, né? Aí, com isso também acontece dos clientes estarem pedindo novas tecnologias ou novas implementações. Sim. Porque essas que já foram passadas, às vezes, meio que se tornou rotina e ele vai buscando uma necessidade. Então, conforme ele vai buscando uma necessidade de relatório, onde antigamente ele só via o valor de venda, o valor de compra e venda do animal e ele só tinha o lucro, agora não, agora ele vai conseguir visualizar o valor de compra, o valor gasto com alimentação, com sanidade, custo operacional dele e vai ter o valor de venda. Então ele vai conseguir ter uma lucratividade, uma visualização de dados um pouco mais refinada e melhor, né, para uma tomada de decisão, que antigamente não tinha. Sem dúvida, vai trazer muito mais clareza, muito mais transparência no que está sendo feito dentro da fazenda e realmente conhecendo os custos reais, né? Acho que a maioria dos pecuaristas que ainda estão num nível um pouco menos maduro, digamos assim, do uso de tecnologias, eles só conhecem esses números grandes, né? Como você falou, né, Gustavo? Paguei tanto no animal, gastei tanto com alimentação, vendi por tanto. Então, basicamente, a conta dele fica baseada somente nesses números, mas tem todos os outros custos por trás, como mão de obra, custo de combustível, custo de armazenamento, custo de transporte, frete, comissão, enfim, outras coisas que, se você não realmente não anotar, não tiver todo esse capricho, e a ferramenta vem para te ajudar e também te orientar no que se precisa ser anotado, realmente você não vai conhecer e não vai ter dados reais para decisões futuras assertivas. Concordo com isso mesmo, Milena. E com isso, eu acho que os pecuaristas e os produtores, eles vão buscar uns profissionais cada vez mais capacitados, né? Ou Sim. tentar capacitar mais os profissionais. Então, seria um diferencial para o mercado, às vezes. Você foi capacitado numa fazenda onde você trabalhava com confinamento e, às vezes, você recebe uma oportunidade de emprego em outra fazenda com uma remuneração maior. Isso seria um diferencial já, né? Até mesmo, às vezes, você trabalha numa fazenda onde não tenha. Você foi contratado para trabalhar numa fazenda onde não tenha software, mas você lembra que às vezes você, numa fazenda anterior, você trabalhou, que tinha um software que te ajudava em algumas atividades, então você consegue estar agregando isso também para a fazenda. Então, esse profissional qualificado anteriormente, com certeza ele vai ter um valor de mercado aí muito bom. Então ele vai ter eu acho que mais oportunidade do que aquele profissional que nunca mexeu ali, nunca pegou no mouse, no computador ali dentro da fazenda, né? Então eu acho que agrega bastante isso a ele também, né? Com certeza, essa parte do treinamento e de se tornar um usuário ativo, né? Um bom usuário do sistema, esse profissional com certeza é transformado. Ele vai ter mais experiência, agregar mais conhecimento para ele, vai abrir outras portas, tanto dentro da fazenda, né, Gustavo? Ele pode subir de níveis dentro da fazenda, quanto realmente receber uma outra proposta para trabalhar em outra fazenda que já use o software, enfim, que já tenha esse controle mais efetivo, vamos falar assim. E uma coisa que você falou que eu achei muito bacana também é que todo esse treinamento e todo esse conhecimento que os profissionais vão ter usando as tecnologias, ele vai sair daquela mentalidade um pouco mais operacional e se tornar realmente uma mentalidade mais pensante, mais pensativa, que vai trazer soluções, que vai interpretar os dados ali, entender se está fazendo direitinho ou se não está, e até validar esses dados, não é, Gustavo?
Um dos pontos que eu acho bastante importante, Milena, por exemplo, para você subir de cargo dentro de uma fazenda é isso, né? Você deixar de ser um pouco operacional e ser um pouco mais analítico, de você analisar se aquilo ali está sendo lucrativo para você. Então, eu acho que um dos pontos que o operador consegue ganhar com isso daí é eles conseguindo analisar um pouco mais os dados e deixando de ser mais operacional mesmo, né? Então, onde antigamente você tinha que dirigir o caminhão, preencher uma ficha de fornecimento, agora não, agora você consegue estar visualizando o que você está fazendo, o que você está fornecendo e poder estar analisando, né, numa tomada de decisão. Eu acho que isso é muito importante para dentro da fazenda e para o pecuarista aí que quer saber esses valores. Então, é um profissional que vai se tornando cada vez mais capacitado e ele vai conseguir, com certeza, um cargo ou um nível melhor aí dentro da fazenda, ou até mesmo fora da fazenda. Às vezes ele Sim. tem a oportunidade de trabalhar em uma outra fazenda que já utilizou o sistema, ou é uma outra fazenda que é um pouco maior do que a que ele trabalha e tem uma remuneração um pouco melhor, e às vezes não tem processo, ele foi contratado para isso, então ele consegue estar agregando esse conhecimento para a propriedade, para o negócio, né? Com certeza. Então, acho que o que a gente pode concluir, né, vamos falar assim, com esse bate-papo, né, Gustavo, é que a tecnologia realmente ela transforma tanto a fazenda quanto o profissional que está trabalhando nela. Sim, sim, ela vai transformar o profissional ou na capacitação, né, no agregamento de conhecimento, que eu sempre tento passar para o pessoal, o pessoal mais próximo. Pode roubar tudo de você, menos o conhecimento, né? Nunca É ninguém verdade. consegue roubar o seu conhecimento, ninguém consegue entrar ali na sua cabeça e roubar seu conhecimento. Você pode perder dinheiro, pode perder carro, pode perder casa, mas o conhecimento, depois de uma vez adquirido ali, você não consegue perder ele. E conforme esse profissional vai utilizando o sistema, ele vai pedindo mais informação, vai conseguindo trabalhar melhor com o sistema, ele vai conseguindo agregar não só para a fazenda, mas para ele também e até para a gente também ter uma outra visão, né? Que às vezes a gente tem uma visão dentro da fazenda no momento que a gente está lá, mas às vezes tem um outro processo que foi mudado na fazenda ou melhorado e a gente consegue até com essa troca de informação aí agregar para o software ou nosso operacional mesmo, né? Dentro da empresa. Então, eu acho que é uma troca de informação mútua, né? Que todo mundo sai ganhando. Sem dúvida, Gustavo. Acho que faz bastante sentido tudo que você pontuou agora. Realmente, o conhecimento adquirido ele não vai ser perdido em nenhum momento da sua vida. E conforme você usar mais, você sempre estiver ativo com esse conhecimento, você vai ficando cada vez melhor e provavelmente adquirindo novos níveis profissionais dentro da fazenda. E a fazenda como um todo vai ter uma melhoria na gestão, uma otimização dos processos, das rotinas, menor tempo despendido para as tarefas, maior segurança, né, da informação, segurança dos dados que estão entrando, segurança que vai gerar uma segurança na hora de você interpretar esses dados. E isso é todo assim um completo pacote de benefícios que a tecnologia pode trazer dentro da sua fazenda. Um dos pontos que a gente também consegue ressaltar aí, entrando um pouco dentro da parte de recria aí, é que a gente consegue ter um controle, né? Então, por exemplo, quem que é o pai desse bezerro? Então, com o nosso controle de ATF, aí, com o nosso sistema do ecossistema, que a gente tem esse controle de ATF, então a gente consegue saber quem que é o pai, quem que é a mãe do bezerro, a gente consegue identificar para numa próxima cobertura aí, digamos assim, a gente tomar uma decisão. Esse bezerro aqui, ele foi bom, mas quem que era o pai dele, quem que é a mãe dele? Então a gente consegue tomar uma decisão, né? Então, com a tecnologia, a gente consegue melhorar muitas coisas, né? Onde antigamente, o confinamento trabalhava apenas com bica corrida, onde que trabalhava só com o coxo cheio, agora a gente tem um padrão
padrão de trato. Então, a gente tem uma rotina, né? Então, sempre vai ter uma rotina. A gente vai começar a trabalhar com 4 tratos. Então, 2 na parte da manhã e 2 na parte da tarde. Então, a gente consegue melhorar a rotina do confinamento e otimizar o tempo aí também do pessoal e do operacional. Com certeza. Acho que é tudo muito bem pontuado, Gustavo. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria reforçar aqui para quem está nos ouvindo que depois que você adquire a tecnologia, seja qual for o sistema que você vai adquirir, a sua equipe vai receber esse treinamento da equipe da ponta, tá? Então, se precisar de reciclagem, a gente também faz, né, Gustavo? A gente tem toda essa parte de reciclagem. A parte dos treinamentos, ela pode ser realizada tanto presencialmente quanto online. Aí você podia falar um pouquinho melhor, Gustavo, pessoal, como que funciona? Então, hoje a gente trabalha com essas duas opções, né? A presencial e a parte remota. Eu acho para quem vai adquirir o sistema do zero, que nunca teve contato com o sistema, a parte presencial é um pouco melhor. Por quê? Por causa que a gente consegue vivenciar ali a rotina do confinamento. A gente às vezes consegue otimizar um processo que o cliente já faz e consegue estar passando um melhor conhecimento. A parte de remoto, eu acho que é mais interessante para uma reciclagem desculpa, um treinamento mais específico para algum módulo. Então, por exemplo, a gente precisa reforçar um módulo lá de nutrição. Então, eu acho que é mais interessante para essa parte. Mas quando é implantação, então, ou seja, do zero, a parte presencial eu acho que é um pouco mais interessante para o cliente. Consegue adquirir um pouco mais de conhecimento, às vezes fica um pouquinho mais de tempo ali até o cliente realmente, o operador realmente pegar como que é a funcionalidade do sistema. Então a gente tem mais esse contato mesmo, né, do que a parte remota, onde que a gente não consegue ter esse contato e auxiliar em alguns processos que às vezes não é visível remotamente, né? No presencial a gente consegue estar visualizando isso. E além dos treinamentos que a gente tem presencial e remoto, após o treinamento, então a gente tem a equipe de suporte também, que está sempre atentas aí às necessidades para tentar auxiliar em algum processo, sempre que necessário, ou até mesmo alguma coisa que vê que está calculando errado no sistema, a gente sempre tá pronto aí para poder atender da melhor forma possível, né? Sim, temos toda uma equipe de suporte que fica de plantão, né, Gustavo? Tem os horários específicos, mas qualquer dúvida que o cliente tem, qualquer problema que ele possa ter visto, alguma coisa, ele aciona o time de suporte e vai ser atendido logo na sequência aí. Mas a Ponta oferece, então, toda a parte do treinamento inicial e também essa parte do suporte, tá? Então, Gustavo, queria agradecer sua É participação porque a mais uma gente vez. sabe. Não, pode falar, desculpa. Desculpa, melhor te cortar. É que a gente sabe que é difícil, às vezes, o operador, né, que às vezes nunca teve contato com nenhum sistema, às vezes ele é meio que, digamos assim, obrigado a aprender o sistema, ou seja, umas 500 telas aí em Sim, 3 dias. É um pouco difícil, então a gente sempre tá de prontidão com o suporte aí para tentar passar essa necessidade, né, que ele precisa, alguma dúvida, algum processo que ele sim, não lembra, então a gente sempre tá pronto aí para melhor atender. com certeza. Então, pessoal, eu acho que ficou bem claro a parte do treinamento, como que funciona. É necessário ter o engajamento, ter a mente aberta da sua equipe para receber esse treinamento da melhor forma, para fazer o treinamento com bastante atenção e depois disso utilizar as tecnologias a seu favor, né, Gustavo? E qualquer dúvida, o time de suporte vai estar de prontidão para esclarecer, principalmente nesse início, depois da implantação, né, Gustavo? Acho que é bem comum o cliente ter várias dúvidas, mas ao longo do tempo, provavelmente isso vai diminuindo. No começo, quando a gente termina a implantação, é comum mesmo ter dúvida, por causa que às vezes, quando a gente está na fazenda ou remotamente, tem um processo que foi apenas explicado, mas ele não precisou fazer ele mesmo, né? Então, acaba surgindo algumas dúvidas, né? Mas a gente sempre está à disposição aí para ajudar. Com certeza.
Então, queria agradecer sua participação, Gustavo, mais uma vez. Acho que deixamos bem claro aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo sobre as dúvidas dessa parte que é tão importante depois para o bom uso da tecnologia, pessoal. Então, Gustavo, obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço aí a oportunidade de vocês aí tá chamando eu mais uma vez aí para a gente bater um papo aí e tamo aí. Precisar uma próxima vez aí a gente bate mais um papo, beleza? Com certeza, pode deixar. Obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau.